Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente sessão às 7 horas e 10 minutos, 19 horas e 10 minutos. Eu queria nomear o vereador Flávio Maluf Caldas, do Partido Verde, para secretariar os trabalhos como secretário ad hoc. E solicito ao ilustre vereador Milton Roman, do PHS, que faça uma leitura de um versículo bíblico. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vós disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Primeira parte, expediente, horário, 19 horas e 10 minutos. Senhor secretário, sessão ordinária 32, ata 36. Leitura e discussão da ata. 26ª sessão ordinária, 11/5/2017, primeiro período, primeiro ano da legislatura. Presidente Odair Ferreira, secretário vereador Newton César Nascimento. Vereadores presentes conforme registro em livro próprio. Primeira parte, expediente, hora do dia 19h25. Senhor presidente nomeou o vereador Tiago Martins para secretariar os trabalhos. Leitura de discussão de atas. Não houve. Leitura de correspondência e comunicações. Ofício número 56, 2017. Gabinete do Deputado Federal Bonifácio Andrada, acusando o recebimento do memorial vereador Wilson Guilherme Tererê, solicitando empenho para o não fechamento da agência de Correios do Distrito Correio de Almeida. Tribuna Livre. Instituto Cultural Primeiro Quilombo, assunto Lei Imperial número 3.353, de 3 de maio de 1888, conhecida como Lei Áurea. Com a palavra, Ângelo José Sátiro, antropólogo e historiador, presidente do Instituto Cultural Primeiro Quilombo. Aqui de Barbacena, sou presidente do Instituto Cultural Primeiro Quilombo, em que trabalhamos para a inclusão social de negros e índios. Só que isso só fez com que o valor do escravo aumentasse. Para complicar, nesse momento, ano foi publicada a Lei 601, que tornava as terras devolutivas daqueles proprietários que não disseram os títulos de terras, e isso prejudicou muitas comunidades negras. Qualquer medida necessária para que tais colonos achassem empregos logo de desembarque, ou seja, o negro trabalhava há cerca de 350 anos e na hora que o governo brasileiro conseguisse ter a mão de obra necessária, reserva essa mão de obra para os estrangeiros. A lei do ventre livre tornava livre, a partir daquela data, os filhos e mulheres escravas. No entanto, em seu parágrafo 1º, os ditos filhos melhores ficarão em poder das autoridades do senhor de suas mães. Diferente dos italianos que vieram com famílias, e nós negros vinham em tumbeiros e não recebemos terras aqui em Barbacena. Segundo uma lei, o dinheiro utilizado na escravidão foi para trazer europeus para o Brasil. Trabalhamos mais de 300 anos sem serem beneficiados os estrangeiros, em especial os italianos. Os motivos temos para comemorar o 13 de maio. A liberação do povo negro não consegue com uma canetada. A princesa Isabel não liberou nós. Quem libertou nós fomos nós mesmos. A liberdade consegue conhecer na própria história através da preservação da memória de fatos. Com a palavra pela ordem do vereador Milton Romão. Isso é um absurdo. Essa forma de vir para tratar os vereadores ainda denegrir os italianos. Eles vieram para Barbacena, vieram para substituir as mãos escravas. Senhor presidente, a gente lamenta profundamente, uma vez que a finalidade da Tribuna Livre é realmente se ater ao assunto que foi proposto para ser debatido na Tribuna Livre. Projeto de Lei 03/2017, GTB, indicação do excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Álvaro Abrão, no nome do senhor Tadeu José Gomes, para que seja referendado por esse colento plenário para o cargo de ouvidor-geral do município. Atendendo a pedido do vereador Amarílio de Andrade, senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, às 19h49, para uma discussão sobre o projeto número 03/2017. Projetos protocolados na casa.
Com a palavra, como líder, o vereador Amarílio Andrade. Presidente, quero requerer a Vossa Excelência, e neste momento somente, Vossa Excelência pode fazer um período extraordinário para discutir esse assunto. Não é justo, após o Executivo atender a reivindicação do vereador Carlos Du, ainda assim essa casa, com todas as informações aí disponíveis, queria adiar uma matéria dessa relevância. Com a palavra, pela ordem, o vereador Tiago Martins. A primeira colocação que temos que colocar é que a Joana Bias Fortes tem o direito de pedir vistas. Às vezes, costuma-se condenar os atos dos outros e não se coloca no lutar dos outros. Com a palavra, pela ordem, o vereador José Jorge Emídio. Eu também vou acompanhar o vereador Amarílio. Sei que o vereador Joana pediu vista, mas talvez não fosse pela vontade dela. Digo o seguinte, tudo que a oposição quer aqui nessa casa, estamos votando. Infelizmente, parece que hoje começou uma rachadura aqui nessa casa. Com a palavra, o vereador Carlos Du. A questão é muito simples. Eu, particularmente, não me sinto confortável para votar essa matéria, uma vez que o parecer não foi muito claro. Com a palavra, pela ordem, o vereador Edson Rezende. Estou achando a reação aqui extremamente radical, diante da indicação do ouvidor. A oposição tem sido muito parceira do que a oposição, e entendeu que precisa pedir vista para se posicionar melhor, para ter clareza dessa situação. Com a palavra, pela ordem, o vereador Flávio Maluf. Uma discussão muito ampla, mas talvez todos nós temos errado um pouco a água e o fubá nas medidas dessa história. Por um lado, entendo o vereador Amarílio, no qual tem uma ligação muito forte na área de saúde, a sua preocupação do município com o ouvidor. Quem sabe, na hora de interpretar de quem foi o Tadeu José, que foi um homem muito comprometido nos princípios, com a pontualidade, com o compromisso e com a Barbacena. Uma qualidade que eu poderia classificá-lo é que um homem de bom senso é um homem de bom senso, mas eu posso falar isso porque eu convivi com ele. Senhor presidente, pelo que se percebe na casa, Vossa Excelência, vereador Amarílio, poderia aguardar até terça-feira, uma vez que teremos um fim de semana para que os vereadores pudessem analisar melhor a questão. Memorial Governador Fernando da Mata Pimentel, Câmara Municipal de Barbacena, através de sua mesa diretora e demais vereadores que abaixo assinam através do presente memorial, vem a presença do ilustre governador solicitar o asfaltamento de um trecho da rodovia 338, aprovado por unanimidade. Com a palavra, como líder, o vereador Tiago Martins. Conviver com opiniões contrárias é o exercício da democracia e respeitá-la também. Com a palavra, como líder, o vereador Amarílio Augusto Andrade. É muito fácil vir a esta casa, a essa tribuna, e deturpar as coisas. O que este vereador está querendo solicitar e fez regimentalmente foi pedir a Vossa Excelência o regimento, vendo a morosidade da tramitação dessa matéria. Nesse momento, o senhor presidente interrompeu o Amarílio para comunicar que iniciava a segunda parte, hora do dia, às 20 horas e 39 minutos. Segunda parte, ordem do dia, horário, 20 horas e 39 minutos. Discussão e votação de projetos. Ainda com a palavra, o vereador Amarílio Andrade. Não fiz ameaças, sou muito autêntico em minha vida, vou brigar por este projeto. Recebi em meu gabinete hoje 12 pessoas, sendo 3 com câncer. Não sabe onde vão, a quem procurar. Se tivéssemos o ouvidor, tenho certeza que iria atendê-los e iria dar a solução para eles. Senhor presidente, vou solicitar à Secretaria da Casa que tire uma cópia do parecer do currículo e entregue a todos os senhores vereadores, para que na próxima terça-feira todos possam estar habilitados com entendimento. Com a palavra, pela ordem, o vereador Edson Rezende. Não iria votar mais aqui, mas como o vereador Amarílio citou-me, como eu médio não ligasse os pacientes graves. Nossa Senhora. Como se a falta do ouvidor fosse resolver o problema da saúde. Discussão e votação dos projetos. Redação final, projeto de lei. Projeto de lei número 42, 2017. Inclui o inciso 12 do artigo 2º da Lei Municipal número 4.728, de 23 de dezembro de 2015, e da outras providências. Autoria, mesa da Câmara. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão, projeto de lei. Projeto de lei número 007/2017. Revoga a Lei Municipal número 4.105, de 8 de abril de 2008. Autoria, vereador José Newton de Faria.
Com a palavra para discutir o vereador Zé Nilton. A revogação da lei que foi pedida tem uma razão, que é a improbidade vertical, tanto com a Constituição do município quanto com a federal. Com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf. É até complicado subir na tribuna. Depois deu aula de direito do vereador Zé Nilton. Vamos refletir essa lei. Naquele momento, em 2008, ela foi aprovada porque o vereador Amarílio tinha tido uma reunião em Belo Horizonte e ventilou naquela reunião uma possibilidade de uma montadora. Com a palavra para discutir o vereador Milton Román. Eu e o vereador José Nilton já discutimos bastante sobre essa questão de lei. No meu entendimento, é só revogar essa lei. A Constituição do município deixa bem claro que tem que passar por essa casa. Novamente com a palavra para discutir o vereador Flávio Maluf. Vou insistir na minha tese. Primeiro, essa lei não sobrepõe a Constituição do município. Novamente com a palavra para discutir o vereador José Nilton. Prezado vereador Flávio Maluf, não existe possibilidade, não tem existência jurídica contra a Constituição. Com a palavra, vereador Flávio Maluf, estou achando que cada um está tratando de um assunto diferente. Com a palavra, vereador José Nilton. Bem, falar que aquele terreno foi adquirido, não ser do município é brincadeira. Aquele terreno sempre foi do município. Com a palavra, vereador Flávio Maluf, está diminuindo o número. Acho que a discussão está cansativa hoje. Não tenho dúvida que aquele terreno era do Estado. O presidente em exercício encerrou a segunda parte devido à falta de quórum para deliberação. Terceira parte, encerramento, horário 21h34. Ainda com a palavra o vereador José Nilton. A questão da inconstitucionalidade afeta o povo brasileiro. Agora falar que ela fecha as portas é mentira. Não havendo oradores inscritos, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h41. Eu, Márcio Kleber da Silva Costa, redator de atas em exercício, lavei a presente ata, que lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente e pelo senhor secretário. Presidente, vereador Odair José Ferreira. Secretário, vereador Nilton César. Queria convidar o vereador Amarílio Andrade, por gentileza. Professor Nilton. Em discussão, a ata número 30, 2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação da ata, queiram permanecer como estão. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário, leitura de correspondência e comunicações. Não há, senhor presidente. Pela ordem, vereador Milton Román, do PHS. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, ilustres vereadores, vereadora, o público aqui presente e o público que nos assiste em casa. Estou trazendo uma situação para vocês, que alguns talvez tenham presenciado ontem, que aconteceu nessa casa. A prestação de conta, que na realidade foi muito bem lido aqui pelo ilustre presidente, não se trata de uma prestação de conta, está sendo feito de forma errônea e os vereadores foram convidados para vir participar. Ali na realidade seria uma explanação, uma transparência do que está sendo feito quadrimestralmente na área da saúde e na área do desenvolvimento social. Eu me portei, como sempre me porto aqui, de maneira a questionar aquilo que eu não entendo ou aquilo que eu acho que está errado. Dessa forma mesmo, como eu estou falando aqui agora. Inclusive está gravado e tudo ali, tem como a gente depois estar mostrando isso para a população. Eu já falei várias vezes aqui, eu não aceito nada goela abaixo. Não adianta vir com essa questão de empurrar para cima da gente e a gente ter que aceitar. Meus questionamentos são sempre escritos e eu levo e guardo no meu gabinete. Toda a ata aqui, toda a pauta nossa, eu escrevo atrás do que eu questiono e está todas guardadas no meu gabinete. Não fica nada aqui na minha gaveta. Porque se um dia vier me questionar, está aqui. Ó. Eu vou ler e vou mostrar para vocês o que eu falei ontem aqui. Então está aqui. Uma questão que de início já me assustou.
a forma que foi chegado, inclusive, o ilustro vereador Carlos Du me falou e mostrou, está no meu WhatsApp, conselheiros questionando que receberam um dia antes, às 16 horas, 160 laudas. Que nem se eu ficar um ano tentando entender isso aqui, eu não vou entender. Eu, Milton Roman. Eu precisaria de um contador, de apoio jurídico, de realmente ir no setor para poder me mostrar e explicar o que é isso. Eu, inclusive, falei com os conselheiros ontem. Vem um aqui na frente e me explica isso aqui. Vem um aqui na frente, um conselheiro de saúde, explica aqui na frente. Então, gente, esse já foi o primeiro questionamento. Os conselheiros estão aprovando goela abaixo. Porque você receber 160 folhas, 16 horas do dia anterior, com 24 horas, você vir aqui e votar, é humanamente impossível. Eu falei isso aqui ontem. Não estou contra prefeito, contra secretariado, já deixei isso muito bem claro. Eu estou a favor de Barbacena. Que fique muito bem claro isso aqui. Primeiro questionamento que eu fiz. Instituto Primeiro Quilombo recebeu R$130 mil para fazer uma pesquisa na cidade. Eu questionei. Por que não usar as faculdades que nós temos aqui? Por que não usar o IFET, usar a UENG, que são estadual e federal, que poderia ter um custo muito mais baixo, usando acadêmicos, fazendo um trabalho acadêmico na rua. Por que não? Que nós já fizemos isso no passado. Então, eu não estou ofendendo ninguém, estou. Aí colocaram para nós que não houve licitação, que foi a Conferência de Saúde que autorizou fazer isso. Gente, isso para mim não me entra na minha cabeça. Conferência de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, ele não é autorizador de despesa. Eles não têm o poder de simplesmente falar, não precisa fazer licitação. Gente, isso não existe. A lei de responsabilidade fiscal e a lei de licitação é muito clara. É para todos. É para nós também na Câmara. Nós temos que licitar para comprar cadeira, comprar computador, tudo. Senão agora nós vamos chegar daqui a pouco, não, vamos passar uma lei aqui que nós não precisamos mais licitar. Vamos comprar direto. Então eu queria entender, eu queria que me explicassem. Haja visto que eu recebi também esta planilha um dia antes, às 19 horas aqui. E não tive tempo realmente de olhar todos os itens. Segunda questão que nós colocamos, TFD, oftalmologia, com 943 pessoas aguardando para ser atendido no TFD de oftalmologia. É alto, gente. O que está sendo feito para resolver isso? 389 ressonância magnética na fila. Então, se você entrar com a ressonância magnética lá hoje, quando você vai conseguir autorizar? É uma preocupação. Aí, eu vou até adiantar um pouquinho aqui na sequência, foi a questão que o próprio secretário falou, que não tem um controle hoje, que o médico pede exame à vontade. Aí eu citei o doutor Cláudio, que estava sentado aqui, que é um auditor de primeira, trabalha com o ilustre vereador Flávio lá na Santa Casa, um cara sério. Na época que nós trabalhamos junto, e a Tânia Capicote, nós tínhamos cota para cada médico, eu passei isso para ele, para cada médico, de quantos exames ele podia pedir. Ele falou outra questão também da transcrição. É proibido, tem que ser proibido. Você não pode ir num particular, chegar no médico lá, não se transcreve aqui para mim. Não, o médico tem que fazer a anamnese e ver se realmente é necessário. Então, dei sugestões, inclusive. Quis saber também as cirurgias realizadas, que eu não vi. Tem médico aqui que atendeu o proctologista, 800, 900 consultas, mas quantas cirurgias ele fez? Se ele é o cirurgião credenciado pelo SUS. É isso que a gente queria saber. A gente quer saber o que está acontecendo. Aí, terça-feira, eu falei aqui, até a questão da Santa Casa, que o ilustre vereador, pastor Everton, me ligou lá da Santa Casa por um caso de um sangramento de uma mulher que estava com sangramento lá e não era atendida na Santa Casa. Como ele me ligou, eu assustei, falei aqui. Até se era omissão da Santa Casa, se era obrigação da Santa Casa, que a gente tinha que saber. Conversei aqui com o doutor Cláudio e com a Marcilene, e eles me explicaram. A mulher, na realidade, não estava com sangramento. Era eletivo. A Santa Casa faz urgência. Falei aqui na plenária, mostrei que realmente a Santa Casa não estava errada, fez o procedimento, tranquilo. A gente questiona, busca informação e volta para aqui e mostra para a população o que está certo e o que está errado. Então, até me redimi da minha questão de terça-feira, de ter falado da Santa Casa, não acusei a Santa Casa, falei que nós tínhamos que ver o que estava acontecendo.
Em momento nenhum acusei com essa da casa. Eu falei, tem que ver se é omissão ou se é obrigação dela ali, porque ela só faz a urgência. Aí a questão, gente. O ilustre vereador Carlos Du eu já trouxe para cá, a questão de terem zerado as filas de algumas especialidades médicas e de exames. Inclusive, nós já fizemos um requerimento, que eu acho que a maioria ou todos assinaram, para poder receber essa questão. Foi outra questão que eu questionei. Nós estamos aqui, a cardiologia, nos municípios que são pactuados, tem 293 em demanda em espera. O município 0. Hoje eu fui lá, uma unidade que eu fui lá na colônia, no Guido Román, tem 4 em espera lá. Então, como está 0 aqui, se tem 4 em espera lá? Esses números estão errados. Ou me prove que esses 4 não constam em demanda em espera. Uma que eu fui, ó. Aí o doutor Edson Rezende, o ilustre vereador e o deputado de Barbacena, né, ó, o deputado municipal, ele questionou um número ali também, 20 e tantos mil, é isso mesmo? Ah, talvez esteja errado, é digitação. Mas aí, como o ilustre vereador Flávio Maluf colocou, que isso está no CIASUS, então está errado, gente. Meu questionamento foi esse. E o DataSUS, desculpa, no DataSUS, o CIASUS é o sistema que envia os dados. Então, essa é a obrigação. Aí me pasmou ver um monte de conselheiros ali que ninguém fez nenhum questionamento, nenhuma pergunta, nada. E aprovaram por unanimidade, gente. Isso é que me deixa pasmado. Unanimidade, ainda me vaiaram, gritaram. Então, quando eu fui... A questão do horário, aí foi um erro até nosso, eu não sabia. Pedi ao ilustre presidente que a próxima vez marque por às 14 horas para a gente ter tempo de discutir. A maioria dos vereadores saíram que tinham compromisso. Eu mesmo tinha uma reunião que eu acabei perdendo a reunião, com os barraqueiros na colônia, que estou com a festa na semana que vem. Então, a hora que eu falei que eu ia escutar, ele me responder, ia sair, que eu não ia ficar até o final. Simplesmente o secretário me desacatou, gritou comigo, e eu já pedi ao ilustre presidente que isso não aconteça mais. São 2 vezes já que vem aqui, manda a gente calar a boca e grita com a gente. Aí eu falei, essa é minha casa. Nesses 4 anos eu vou estar aqui dentro. É a casa do povo? Sim. Mas é a minha casa, é a casa do legislativo. Se eu não defender o legislativo, quem que vai defender? Se eu não defender aonde eu trabalho, quem que vai defender? Então, na hora eu falei, essa é minha casa. Durante 4 anos. Eu estou vereador por 4 anos. É um mandato. É minha casa. É a casa do povo. Então, isso que tem que ser entendido. Aí, já traz uma plateia já toda para vaiar, isso não é a primeira vez? Para vaiar, para bater palma, já vem tudo circo armado. Circo armado. Então, para mim, isso aqui está maquiado, como líder, isso aqui está maquiado, não condiz com a realidade, é complicado. E outra coisa que eu coloquei para os conselheiros, olha o que vocês estão aprovando. Não estou duvidando, em nenhum momento eu falei isso, não estava duvidando da competência, da honestidade do secretário. Mas os erros podem acontecer, pode ser por dolo ou por culpa. E os erros estão aqui, já mostrei um de cara. O Edson Rezende mostrou outro. Então eu falei com os conselheiros, eles são co-gestor. Se houver um erro, eles vão junto. Eles vão junto com o secretário. Porque na hora de prestar conta lá, quem aprovou foi o Conselho Municipal de Saúde. Então tem que tomar muito cuidado. É o nosso caso aqui. Nós aprovamos as contas do Scarpelli. Mas como que nós aprovamos? Embasado no parecer do Tribunal de Contas do Estado. Porque senão eu não aprovaria, que eu não tinha condição de aprovar. Como que eu ia analisar aqui em uma semana que nós estávamos aqui dentro? Então foi justificado o voto. Aí que é o perigo. Porque nós também, no momento que nós formos aprovar as contas do município, de um prefeito, nós temos que tomar muito cuidado. Porque se a gente vê que tem um erro grotesco, não seja que dolo ou por culpa, mas nós temos que tomar cuidado. E, opa, isso aqui está errado. Vamos rever, o que está acontecendo? Esse é o nosso papel. E enquanto eu estiver dentro dessa casa, nesses 4 anos, eu vou questionar sim, vou continuar questionando. E não adianta pressão de executivo, não adianta. Eu já falei aqui dentro, para mim não tem bancada de oposição e posição aqui dentro. O pessoal sabe disso, nós estamos trabalhando dessa forma. Para mim aqui são 15 vereadores e nós temos que melhorar o nível, a transparência e o valor dessa casa. Nós temos que ter pessoas realmente aqui que venham aqui para brigar pelo povo,
Nós temos que parar. O que eu vi ontem aqui são pessoas que estavam sentadas nessa plateia, que votaram em interesse próprio. O meu bolso está bom, o meu hospital está bom, minha clínica está boa, o meu horário está bom, minhas coisas estão boas, então o restante é problema. Eu não vi um usuário do SUS que tem lá dentro do conselho, são 12 usuários, brigando pelos usuários. Ô, gente, vai lá na unidade de saúde e vai ver como que está. Vai lá ver se você consegue um exame. Se é assim que eu chego lá, não tem demanda reprimida, eu vou ser consultado amanhã. Vai lá para vocês verem. Vai lá na unidade do Guido Romano para vocês verem o que está aquela unidade há mais de 2 anos que nós estamos pedindo a reforma e não sai a reforma. Agora o enfermeiro, eles me chamaram lá, já mandei o eletricista lá amanhã, eu vou pagar do meu bolso para trocar as lâmpadas e arrumar a parte que estão no escuro. Então, vim aqui, está maravilhoso, está aprovado, unanimidade, não tem uma ressalva, não tem nada. Eu fico, com seriedade, pasmado. Eu fico abobado. Nós que somos vereadores, estamos na rua, é direto cobrança, é direto encaminhando. O ilustre vereador Tanjão já me encaminhou uns 2 lá para a gente poder resolver. Aí vem, são vários itens que se eu ficar falando aqui, que eu não vou ficar aqui horas e horas falando. Agora, outra coisa, vereadores, eu pedi na terça-feira que os vereadores viessem, tudo bem que teve que sair, mas eu acabei ficando sozinho aqui. Então é a hora dos vereadores unirem e lutarem por essa casa e por Barbacena. Nós não podemos continuar, ilustre presidente, com pessoas visitantes dentro dessa casa, achincalhando a gente aqui dentro dessa casa. Isso não pode continuar. A próxima vez que acontecer isso, tem que ser cortada a palavra e tirada a pessoa daqui. Seja quem for. Até o prefeito. Ele é muito bacana, conversa legal com a gente, num tom bacana, mas se levantar a voz e ofender um vereador, está ofendendo a casa toda. Está ofendendo um só, não. Porque nós somos 15, e na hora que ofende essa casa, ofende os 15. Ou senão, vai ficar complicado. Então já pediu o ilustre presidente. A próxima vez que acontecer, já aconteceu 2, que não aconteça a terceira. Realmente parar e pedir para a pessoa se retirar. Ou senão daqui a pouco nós mesmos vamos começar a agredir um ao outro aqui, e esquece o código de ética, esquece as posturas, e daqui a pouco um está xingando o outro aqui e brigando. Igual que nós já vimos, presenciamos em Câmara aí, saindo no tapa. Pelo amor de Deus, né? Então, gente, a minha posição é essa, que o povo em casa entenda isso, quem está aqui presente. Não estou contra secretário, não estou contra prefeito, eu estou a favor de Barbacena. E o secretário tem essa mania de gritar com os outros mesmo. Ele tem que parar com essa mania. Isso não funciona. Não funciona. Não é vir aqui querer gritar com a gente aqui, não. Eu não aceito. Eu tenho estupim curto, eu sou italiano, sou muito educado, mas até que não pise no meu calo. E o que aconteceu ontem aqui, isso não pode continuar acontecendo, senhor presidente. Isso não pode. As pessoas têm que respeitar. Nós fomos eleitos pelo povo e temos um mandato. Nós não estamos aqui de brincadeira, não. Eu fiz uma campanha muito séria, muito pé no chão. Fui elogiado, inclusive, pelo doutor Gamonal, o juiz eleitoral. Eu não dei um trabalho para ele. Não teve um santinho meu jogado no chão, não teve nada, nenhum problema. Ele não me chamou uma vez sequer. Então, eu trabalhei com seriedade. Volto a falar, sem apoio de político. Pelo contrário, sendo perseguido durante a campanha. Sem apoio de empresário. Quem me ajudou foi meus amigos e família. Então, uma campanha muito pé no chão e muito limpa. Eu devo aos meus amigos e minha família. Eu não devo favor a empresário e nem político. Eu vou vir aqui falar o que eu penso e o que eu quero, o que eu acho. Se eu estiver errado, eu volto aqui e peço desculpa. Mas vai ter que me provar que eu estou errado. E não é fazer o que foi feito aqui, não. Porque isso aqui foi um monólogo que um fala, todo mundo baixa a cabeça. Parece o tempo do Império. Todo mundo baixa a cabeça e bate palma. Não é assim, não. Ainda mais quando se fala, erroneamente aqui, mas prestação de conta. Quando se fala em prestação de conta, tem que ter discussão. Quem presenciou no governo, lá atrás, lá quando eu era presidente do Conselho Municipal de Saúde, está aí o Leandro, aí, que é meu chefe de gabinete, que foi conselheiro, os números de debate que nós tivemos para poder aprovar as contas do Demasp na época. A Ana Meniz, que era a contadora, ela chegou a pedir demissão dentro da plenária do Conselho, porque ela não aguentava e nós mostrávamos que estava errado. E não aprovava enquanto não fosse consertado. Agora, o que eu vi aqui ontem é brincadeira, gente. Isso é brincadeira o que está acontecendo em Barbacena. Aí a gente entende por que a saúde na atenção básica está tão ruim.
Não tem investimento na atenção básica. A verdade é essa. Questão de licitação. Ô, gente, falar que uma licitação não foi feita porque a firma quebrou. Espera aí, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. 5 meses simplesmente não fizeram licitação, gente. Então são coisas aqui para enganar bobo. E eu não sou bobo. Eu conheço um pouco de saúde, que eu já trabalhei quase 20 anos na saúde. Fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, fui conselheiro estadual de saúde. Então não me engana assim tão fácil, não. Então estou trazendo essa explicação para quem está em casa, principalmente que está nos assistindo, público aqui presente e os vereadores. Nós temos que mudar a forma desses visitantes que estão entrando aqui na nossa casa. Porque se eu for lá na prefeitura e ofender o prefeito e gritar com ele, é direito dele chamar até a polícia e me tirar de lá. Não é porque eu sou vereador que eu vou lá e faço o que eu quero. Não é porque um secretário vem aqui e faz o que quer. Nós temos que mudar esse relacionamento. E isso é com qualquer um. Não é oposição não é nada, não. Então, gente, que fique bem claro isso aqui. Não tenho nada contra nenhum servidor da prefeitura, de local nenhum vereador. Mas se eu entender que eu estou certo na minha colocação, que tem dúvida e que eu vou questionar e vou continuar fazendo o que eu faço aqui. Sim, uma parte, o vereador Pastor Everton. Senhor vereador Milton Romão, que, inclusive, isso aí é prerrogativa do vereador. Né? Você arguir, você não pode ser cerceado do seu direito de arguir, de arguição. Se o seu secretário se sentir ofendido, isso não existe. Ele se sentir ofendido, gritar, exaltar a voz, por uma simples pergunta. O dever do vereador é, sim, fiscalizar, perguntar. Então, não vi nenhuma parte, nenhum momento da sua parte alguma coisa que ofendesse o trabalho dele. Inclusive, você estava perguntando, você estava querendo saber mais sobre esse informe que foi dado para nós. Que, inclusive, nós temos a função de verificar posteriormente, uma vez que isso não é prestação de contas. E sim, eles estavam aqui informando para casa em relação à saúde. Então, eu concordo com o senhor. Eu tive que sair mesmo, mas eu estava até a presente momento que aconteceu o fato, e não está certo. O vereador ele não pode ser cerceado do seu direito, ofendido, uma vez que o senhor fez uma simples pergunta que não ofendeu, não atingiu a pessoalidade, a pessoa dele em relação ao assunto. Ele é um bom administrador, pode ser ali, apresentou ali de forma correta o trabalho dele, mas não pode se furtar de responder a pergunta do vereador. É só isso que eu queria colocar. Muito bem colocado. Outra questão que fique bem claro, a Câmara Municipal não aprovou conta. Não aprovou. A Câmara Municipal não aprovou conta da área da saúde e do bem-estar social. Não aprovou. Porque o que foi falado em rádio, e outras vezes até na anterior falou, é que nós aprovamos conta. Nós não aprovamos conta. Fica bem claro isso. Foi apenas uma explanação para nós aqui, uma transparência dos atos quadrimestrais da saúde e do bem-estar. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Carlos Du, e em seguida o doutor Amarílio Andrade, do PSC. Boa noite, senhor presidente. Aqui eu cumprimento os nobres colegas da mesa. Boa noite aos amigos vereadores aqui presentes, ao público presente aqui, o público que nos assiste em casa e também aos servidores aqui da casa que nos auxiliam aí nessa sessão. Bom, a primeira coisa que eu tinha colocado para falar aqui é justamente sobre isso mesmo que o nosso amigo Milton Romão colocou aqui. A forma com que o secretário se posicionou com uma simples pergunta aqui do nobre vereador, né? Demonstrando aí talvez um desequilíbrio emocional, algo do tipo, não sei, mas aqui, né, quando a gente se coloca na posição de gestor, de representante do Poder Executivo, a gente precisa ter um certo equilíbrio, para a gente saber acolher, né, aquilo que é questionado e saber responder também. O que ele colocou aqui, colocou muito bem, a forma que ele colocou foi muito bem colocada, que nós não podemos permitir que seja o prefeito, o secretário, quem for vir a essa casa e ofender um par, né, simplesmente por uma pergunta que foi colocada. E que, inclusive, das perguntas que foram feitas, praticamente nenhuma foi respondida. Eu também estava aqui presente na sessão, não pude ficar até o final por um compromisso também, a sessão se estendeu demais, mas as perguntas que o nobre colega colocou, quase nenhuma foram respondidas, né? Na verdade, virou uma discussão, virou um debate, ele achou que estava colocando alguma coisa pessoal para ele, não era. Em relação às filas dos exames também,
a fila do exame ter sido zerada, não foi respondido aqui também. A população tem nos questionado aí nas ruas sobre se de fato isso é real, e não há uma resposta do secretário aqui para essa casa, uma vez que essa casa já se manifestou, já encaminhou para ele um requerimento pedindo respostas, não veio resposta, a população precisa saber o que fazer nesse caso. Hoje nós fomos informados aí também que, de fato, foi zerado a fila. Ele falou, na verdade, aqui, na apresentação de contas, né, ele mostrou que alguns exames a fila está zerada. Né, e foi falado para nós que entraram em contato com todos os pacientes que estavam esperando aí para realizar o exame. A gente sabe que isso não é verdade, porque o número de pessoas que têm nos procurado aqui, eu tenho certeza que não é só no meu gabinete, alguns colegas também têm recebido pessoas os procurando em relação a isso, não foram procurados para poder fazer o exame novamente. Isso é muito sério, a população está em casa esperando o exame chegar e não vai chegar. Isso é muito, muito grave. Nós também encaminhamos aqui para a Secretaria de Saúde um requerimento no dia 18/4, que ele teria o prazo de 15 dias para nos responder, prorrogar por mais 15 dias para nos responder, e até agora não tem resposta nenhuma também sobre os postos de saúde. Nós queremos saber como é que está o atendimento nos postos, aí a população tem nos questionado sobre os médicos atendendo, sobre as fichas, e ele também não nos responde. Ele colocou aqui ontem, por 3 vezes, no período que eu estava aqui, eu observei ele colocando, que ele está à disposição para responder qualquer questionamento. E até agora, nenhum questionamento que essa casa fez foi respondido. Nós precisamos abrir essa caixa preta da saúde aqui em Barbacena, porque, convenhamos, quem é usuário do SUS está observando que o atendimento não está como deveria estar, não está lá aquelas coisas. Né? Em relação também a uma outra coisa que a gente precisa colocar aqui também, ele falou em relação aos postos de saúde que estão em construção, que de 4 a 5 postos o problema é de fato administrativo, é a empresa que ganhou a licitação, quebrou, algo do tipo, mas que a outra parte, que é a maioria, não está sendo realizada por problemas de planilhas dentro da prefeitura. A gente sabe que tem posto de saúde que já está 6 meses parado a obra, outros até mais. E nesse período toda a população está sem atendimento, por problema de planilha na prefeitura. A gente vai esperar isso até quando? A gente vai ficar esperando isso até quando? Ser resolvido um problema de planilha. Enquanto isso, a população sem atendimento, ou sendo atendido de forma precária, como estava acontecendo lá no Ponto Chique, que eles estavam sendo atendidos numa salinha improvisada, o médico atendia, doutora Marília, do lado tinha um saco de cimento. Tem condições de um médico atender dessa forma? O médico falou que não ia atender mais lá. A salinha onde ele estava atendendo os pacientes, que estava sendo cedida pela igreja, que era o galpão que deixava os materiais da reforma da igreja, era ali que estava sendo atendido os pacientes ali do Ponto Chique. Tem condições de um paciente ser atendido numa sala, num galpão de depósito de material de construção? Não tem. Tem posto de saúde que a gente sabe que está caindo telhado, que o paciente está sendo atendido na chuva e está caindo goteira no paciente. Por quê? Porque está tendo problema de planilha na prefeitura, impasse de planilha. Quantos engenheiros nós temos aqui hoje na Secretaria de Obras? Inclusive o senhor prefeito é um engenheiro. Eu acho que ele podia dar uma contribuição para a Secretaria de Obras, não sei quem que está responsável aí pela gestão desse processo, né? Podia pedir o prefeito para dar um auxílio para eles lá e resolver esse problema, porque a população está pedindo socorro, enquanto os problemas são problemas pequenos, que poderiam ser resolvidos de forma bem simples. Muito obrigado. Palavra pela ordem, ilustre vereador, decano desta casa, Amarílio Augusto de Andrade, do PSC. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público presente e amigos que nos acompanham de suas casas. Senhor presidente, realmente, meu caro Milton Roman, a vida é isso aí. O que é mais importante, na verdade, é que na democracia debate-se ideias, é o que Vossa Excelência fez, e não quer dizer fazer inimigos. Não foi nunca esta a intenção de Vossa Excelência. Nós acompanhamos há algumas décadas o trabalho de Vossa Excelência, e sabemos que Vossa Excelência é incisivo, é um homem sério, correto, muito trabalhador mesmo, eu sou testemunha disso,
e que não teve intenção de fazer inimigos em hipótese alguma, simplesmente fez colocações oportunas naquele momento. Mas eu queria dizer, senhores vereadores, uma preocupação minha. O país vive um momento dos mais delicados na área da saúde. Eu estava recentemente em Belo Horizonte, quando pude presenciar a Santa Casa, todos os servidores da Santa Casa ocupando aquela região. E depois, conversando com o doutor Eduardo Brandão, diretor oncológico da Santa Casa de Misericórdia, ele me dizia que a ordem que eles receberam do Ministério da Saúde é fechar 390 leitos. E é isto, meu caro Milton Roman, meu caro Tanjão, deve estar acontecendo para todo o interior. Além de não reajustar a tabela do SUS, que está congelada há 5 anos, a solução que está sendo encontrada pelo Ministério é fechar os leitos. E eu imagino o que o nosso ilustre vereador Flávio Maluf está enfrentando na Santa Casa. E eu vou ter oportunidade, meu caro Milton Romano, no próximo dia 10, de me encontrar com o secretário-geral do Ministério da Saúde e estou preparando uma série de questionamentos que irei fazê-lo. Como vou também me encontrar no próximo dia 8 com o senhor secretário de Estado da Saúde, deputado estadual, uma figura do PMDB simpaticíssima, onde vamos discutir alternativas e solução para logo, meu caro Tererê, colocar aquela obra que o primeiro módulo está pronto e os senhores de novo estão convidados a visitá-la, logo a gente possa inaugurar e colocar à disposição da sociedade. Então, são alguns objetivos que vai nos levar ao secretário-geral do Ministério da Saúde e ao senhor secretário de Estado da Saúde, cuja agenda já está programada para o próximo dia 8. Mas eu queria, senhor presidente, o motivo maior, além de me solidarizar com o ilustre vereador, é agradecer. A gente tem muito cobrado, mas nós temos que agradecer quando as soluções são apresentadas. E eu recebi, na condição de líder de Sua Excelência, o prefeito municipal, liderança essa que até o momento me honra muito. Eu sei que ele tem contrariado muitos interesses, é normal, quem senta naquela cadeira, mas confesso aos senhores que nesses meus 40 anos de vida pública, eu trabalhei com inúmeros prefeitos. E digo mais, meu caro Tererê, que não vi nenhum prefeito imbuído da intenção que está a Sua Excelência, o senhor prefeito municipal. E digo mais, se nós perdermos este momento histórico que Barbacena está vivendo, talvez a única alternativa que nós teremos é sugerir que os nossos descendentes se mudem de Barbacena enquanto é tempo. Porque, na verdade, nós que estivemos todos assentados com ele hoje, sabemos bem que ele tem um projeto sério, que ele quer executar e, evidentemente, que ele está contando, claro, não pode ser diferente, com o apoio desta casa. Mas o meu agradecimento, senhor presidente, se prende a uma demanda que eu recebi aqui do ilustre e querido vereador Zé Jorge, nosso vice-presidente desta casa, do ilustre vereador pastor Everton, e dizer que nos dirigimos, como não poderia deixar de ser, até pelo carinho e a consideração que temos com os dois vereadores, ao senhor Ayrton Ramos Vidal Filho, secretário, o subsecretário da Sutrans, e resolvemos, em definitivo, tivemos a oportunidade de ir lá ao lado dele, falar com o ilustre vereador, não é, pastor Everton? E com o ilustre vereador Zé Jorge. Então, essa é a missão do líder. Não tem sido fácil, porque as nossas atividades são muitas, e a nossa idade também não é mais a de vocês. Mas nós estamos procurando, dentro das nossas possibilidades, corresponder tudo aquilo que nos tem chegado. E agradecer, além disto, um agradecimento muito especial hoje, senhor presidente. Eu quero agradecer ao senhor prefeito e à senhora secretária, doutora Giovana Zappa. Hoje, eles complementaram todo o asfalto da Vila Sofia e do bairro, da Vila Sofia e de Ponte do Cosme. Eu tive a oportunidade de ir cedo e ver o trabalho, e realmente, meu caro Milton, fizeram um trabalho muito bem feito, com empenho, com um carinho muito grande.
Então, como eu cobrei, como eu pedi inúmeras e inúmeras vezes, agora nós estamos aqui agradecendo. Aliás, a doutora Giovana, eu sou eternamente grato a ela, porque sem ela, esta casa não teria sido restaurada. Foi ela o grande apoio que eu tive naqueles momentos difíceis, quando lidávamos com empresários, que, como bem diz o vereador Tererê, só pensa em ganhar dinheiro, né, Tererê? E precisávamos de engenheiro duro, firme, para discutir e poder colocá-los nos devidos lugares. E a doutora Giovana foi o grande apoio que nós recebemos. Então, senhor presidente, fica registrado aí os meus agradecimentos e, mais uma vez, estamos prontos aí a colaborar com todo o pleito que qualquer vereador tiver, dentro de nossa modesta possibilidade. Uma boa noite, muito obrigado. Palavra pela ordem, vereador Wilson Guilherme de Sá, o vereador Tererê, do PRB. Por gentileza. Boa noite, presidente. Quem cumprimenta a mesa. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, público presente e os que nos assistem pela TV BQ em casa. Presidente, meu motivo nessa tribuna é devido a uma reunião com o Executivo, com o nosso prefeito Luiz Álvaro, e hoje ele comentou lá sobre um assunto que eu vim em Deus da eleição passada, que eu sou do mandato passado meu e da outra administração, que logo nos primeiros dias da outra administração eu frisava na tecla sobre o lixo de Barbacena, e eu sempre Toninho, tivemos até, vou falar, eu, prefeito, tivemos uma discussão assim, até calorosa sobre o assunto e tudo, que eu não concordava com a forma que era feito aqui, só com o empresário, e que acho que a prefeitura deveria e tinha naquele momento, e como hoje vai ser provado, condições de assumir o lixo, e o prefeito hoje, na sua reunião, nos disse que está quase tudo certo, tem, vamos dizer assim, 90%, né, doutora Marílio, para a compra dos caminhões, para começar já a luta antiga da gente, e fazendo conta, mostrando, e com o prefeito também, esse novo prefeito, eu falei com ele, e ele vai já fazer aquisições de 5 caminhões para recolher o lixo da nossa cidade. Então, é um volume grande que a cidade paga, então vai ter uma outra melhoria, porque vai sobrar deve sobrar no mínimo de 200 a 300 mil reais mensais com essa compra desses caminhões, para que a própria prefeitura possa executar esse serviço. Então, a gente fica agradecido, está vendo que um governo com 5 meses, com várias ações, com vários pensamentos, na luta, tentando enxugar a prefeitura, tentando economizar no que pode ser feito, está vendo onde que o fluxo maior do dinheiro está saindo, isso é muito bom para a cidade. E uma outra notícia boa também que eles nos informou, não só a minha, nós estávamos quase todos os vereadores, nós devíamos ter lá 14 vereadores, o Flávio chegou depois, o que acontece? Que ele também vai olhar a parte do sinal da cidade, onde é que está com defeito, onde é que não está com defeito, ele vai pedir um pouco de calma, está pedindo um pouco de calma aos barbacenenses, mas ele também vai ver o problema de perto. O prefeito vai começar, junto com a Sutrans, para ver como é que está o problema de perto dos sinais, onde tem que desligar, onde tem que fazer algumas coisas, porque tem que ser feito alguma coisa, ele sabe disso, ele também vê os apelos da nossa sociedade aqui, dos barbacenenses, de quem vem, e ele está comprometido com a causa. Então, senhor presidente, é esse a nossa vinda aqui, convidar os amigos, que a nossa comunidade do Distrito Correia de Almeida, na nossa localidade lá da Pedra, vai estar em final de semana, esse final de semana, Deus do outro já teve a novena, e esse final de semana nós vamos ter lá a festa da igreja, tem um leilão, vai ter lá, então convidar os nobres barbacenenses, os nobres vereadores, o povo que participe lá da nossa festa em prol lá na comunidade da Pedra. Tem um leilãozinho, tem umas coisas lá, e a gente está sempre arrecadando lá para ajudar a nossa igreja lá e os afazeres. E nós tivemos lá também, senhor presidente, comunicando, tivemos lá, damos nosso apoio, ajudamos, fizemos limpeza, fizemos uma pintura, fizemos o que podemos lá na comunidade, e estaremos lá nesse final de semana presente. Informar, presidente, hoje estive no posto de saúde Correia de Almeida, onde eu já cobrei da secretária que a reforma está parada, não só de Correia, mas de vários postos,
e conversando, vendo, precisando reparar algumas coisas lá, e conversando com a enfermeira Flávio Maluf, onde toda semana cerca de 40 pessoas fazem lá Correia de Almeida faz a coleta do exame de sangue. E vendo aquele pessoal vindo da área rural, aquela coisa toda, o exame de sangue tem que vir em jejum. Mas nós vamos providenciar lá, se Deus quiser, a partir da semana que vem, nós vamos providenciar um lanche para esse pessoal que vem de fora, que acaba de fazer o exame. Nós vamos estar lá junto, fornecendo lá 40 a 50 lanches para esse pessoal, para que eles não saiam muito cedo, para que eles não voltem para a sua casa com o estômago desprevenido, até chegar novamente. A gente vai servir lá um café simples, modesto, mas nós vamos estar lá junto com o nosso povo lá, a partir da semana que vem. Então, é uma mensagem boa que a gente acertei junto com meus assessores lá, para a gente fazer isso lá para aqueles que vêm ali no hospital. E da maneira, deixei lá no hospital o que é preciso, porque tanto parte do hospital, o povo que for preciso, para encaminhar para que a gente venha nas secretarias, Secretaria de Saúde, e procurar melhoria para o nosso cidadão. Quero aqui cumprimentar o meu assessor de São Pedro, Reinaldo. Meu companheiro, boa noite. Estamos juntos aí firme. E se Deus quiser, daqui a um tempo nós vamos realizar alguma coisa lá no nosso bairro São Pedro, lá que o povo lá tem um grande carinho comigo e sempre me apoia lá nas eleições municipais. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, senhores vereadores, colegas, público que nos assiste. Bom, senhores, a primeira questão é a seguinte: que bom que vai economizar na questão do lixo, né, na questão econômica, porém, eu quero alertar essa casa que por mais que se você economize, né, na questão econômica, adquirindo, municipalizando o lixo, ainda assim não é resolução de um problema ambiental gravíssimo que nós temos. Não é. Sem implementação da política municipal de resíduos sólidos, é empurrar sujeira, literalmente, para debaixo do tapete. Não resolve. Não resolve. Se nós não começarmos a tratar a política ambiental com a seriedade que nós deveríamos tratar, nós estamos aqui à toa. Tá? Eu quero falar isso, sabe por quê? A gente tem que lembrar, por exemplo, que a questão do câncer, ela pode ter ligação direta com o consumo de água, né? Daquele lixão a céu aberto que nós temos ainda hoje, que está lá despejando chorume para a população beber no ribeirão logo abaixo, na comunidade logo abaixo. Então, o buraco é mais embaixo, a situação é mais séria. Não adianta a gente achar que política ambiental vai ser resolvida só com compra de caminhão, não. Não vai. É um passo importante para economizar? É. Mas não é, de fato, não se trata de política ambiental isso não. Não é política ambiental. Tá? Outra situação que eu queria tratar com os senhores, senhores vereadores, é a seguinte. Nós temos que pensar de novo quando que nós vamos começar a discutir a questão dos empregos em Barbacena. Prefeitura não é cabide de emprego. Gabinete de vereador não é cabide de emprego. Eu, como vários dos senhores, devem receber trocentos currículos. É uma tristeza. Sabe por quê? Porque é desespero das pessoas. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo de fato para discutir a política de emprego em Barbacena? O que nós estamos fazendo de fato para atrair as empresas? O que nós estamos fazendo de fato para discutir qual a característica da cidade na questão empregatícia? Nada. Até o momento nós não estamos fazendo, não. Então nós temos que começar. Alguns meses já se passaram, então a gente tem que começar a pensar nisso agora. Sabe? Eu acho que a prefeitura tem que acordar para isso. Tá? Tem que acordar para isso. Sabe? Eu já falei, repito novamente, eu não tenho ninguém
ninguém indicado meu na prefeitura. E, sinceramente, mesmo se eu fosse situação, sabe, vereador, eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Não concordo com esse tipo de coisa. A prefeitura não tem que ser cabide de emprego. A prefeitura tem que pensar em trabalhar políticas públicas para a população como um todo. Não por indicação política. Essa cultura, essa porcaria dessa cultura tem sido espalhada em Barbacena de tempos imemoráveis. E a gente está até hoje cultivando essa porcaria dessa cultura burra. Nós temos que transpassar isso aí. Nós temos que pensar, emprego é para toda a população. Não é só para meia dúzia, não. Muito obrigado. Senhor presidente, o senhor secretário, favor apresentar o projeto que será votado nesse instante. Projetos protocolados da Casa. Projeto de Lei número 069/2017. Altera a Lei número 3.827/2004. Disciplina o processo de cuidados a animais de rua e dá outras providências. Autoria, vereador Tiago Martins. Passamos à segunda parte, ordem do dia, às 20h06. Senhor secretário. Discussão e votação de projetos. Primeira discussão e votação, regime de urgência urgentíssima. Projeto de Lei número 056/2016. Altera dispositivo da Lei Delegada número 057 de 2013, atinentes aos Conselhos de Administração e Fiscal do Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor, SIMPAS. Autoria, Executivo. Prazo vencido em 28/5 de 2017. Em discussão, projeto 56/2016. Vista, senhor presidente. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, vistas concedidas ao vereador José Jorge Emídio. Por se tratar de um projeto com prazo vencido, declaro encerrada a presente sessão, de acordo com o regimento interno da Casa.